Olha pessoal, olha. Olha que vestido lindo que eu achei agora. Eu só não gostei muito, sabe por quê? Eu vim fazer um conteúdo aqui, vim fazer uma filmagem e aí sobrou pra eu. Luna tá comprando mais isso, ó. Olha pra aí, gente. Olha que coisa linda. Ó, e olha os preços, ó. R$50, 50, 50. Olha pra aí os modelos, gente, ó. Cada um mais bonito que o outro, viu? Olha. Olha pra aqui, ó. Só que eu tenho que vir sozinho fazer esses conteúdos, porque eu venho mais elas, acaba eu gastando, meu amigo. Diz a marca aí, meu amigo. Como é o nome dessa marca? Bela Dádiva. Bela Dádiva, ó, gente. Entre em contato com ele aí, ó. Viu? Quem sabe ele me dá um desconto da próxima vez que eu comprar de novo. Viu? Olha, pessoal. Ó, agora é lindo, ó. O vestido é lindo, ó. Olha pra aí, ó. Mais uma vez saí no prejuízo, mas vamos embora. Valeu, meu filho. Deus abençoe.